Aleluia! Graças a Deus, porque nós podemos sempre contar com o Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos torna capazes de fazer a tua obra. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que é que você espera neste momento receber de Deus, mas saiba de uma coisa: Deus conhece todas as coisas. Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa alma e Ele sabe da resposta que nós precisamos receber. Então creia que Deus tem a resposta para você. Creia que Deus tem para você hoje a solução, a cura, o conforto, o consolo, tudo aquilo que nós precisamos de Deus. Ele está hoje pronto para liberar, para entregar, porque a palavra do Senhor é uma palavra que nos traz libertação, é uma palavra que nos limpa. A palavra do Senhor é uma palavra que traz conforto para nossos corações. Seja qual for o momento que você estiver passando. Muitos têm passado por momentos de perdas, têm perdido familiares, perdido amigos. Isso entristece o coração, isso abate nossa alma. Nós sabemos disso, mas nós cremos no Espírito Santo de Deus, que conforta, que consola e que nos fortalece para continuarmos a crer e a fazermos a obra que o Senhor tem nos chamado para fazer. Então eu tenho certeza que Deus tem para você hoje a resposta que você está buscando em Deus, porque na sua palavra nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. É na palavra de Deus, ela é a fonte para a alegria de nossa alma. Ela é a fonte de respostas que nós precisamos. Então eu sei que Deus tem para nós, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos deixa. Porque a sua palavra diz que ainda que uma mãe que esteja amamentando o seu filho venha a esquecer-se dele, o Senhor jamais se esquecerá de nós. E esta é a promessa de Deus para conosco. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, mais uma vez, não importa a situação, não importa o momento, creia que Deus está com você. Creia e testifique isso. Testemunhe isso, fale para que a sua mente possa ouvir, a sua alma possa ouvir. Deus continua comigo, Deus continua no controle, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. Se dermos a Deus a chance de escolha, nós sempre teremos o melhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Para a nossa meditação nesta noite, eu escolhi um tema que eu creio ser de suprema importância para nós como cristãos. Nós precisamos, a cada dia, a cada momento, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu fico muito preocupado quando alguém chega a afirmar que já sabe tudo sobre a Bíblia. Quando alguém chega a afirmar que sabe tudo sobre a Bíblia, eu penso, ele precisa aprender muito ainda. Porque nós, a cada dia que passamos, nós aprendemos um pouco mais. Cada dia que lemos um texto, Deus nos revela algo novo. Deus nos mostra algo novo. E sempre que nós lemos a palavra de Deus, Deus vai revelar para nós, naquele momento, o que nós precisamos ouvir. Às vezes você pode estar lendo um texto que você leu semana passada, ou leu outras vezes. Mas ao ler o mesmo texto hoje, o Espírito Santo testifica algo novo, uma palavra nova. Esta é a beleza da palavra de Deus, porque ela é um livro vivo e ela se renova a cada manhã. Então, a cada instante que nós lemos a Bíblia, a cada instante que você passa meditando na palavra de Deus, Deus sempre trará para você uma palavra nova. Trará para você algo novo que vai edificar a sua vida, que vai trazer uma iluminação, uma direção, porque esse é o Deus a que nós servimos. Um Deus que é criativo, um Deus que comunica com o seu povo, e Deus quer falar conosco. Eu escolhi um texto que está no livro de Salmos, de número 131. O salmista, ele faz uma declaração fantástica. Eu sei que você talvez já tenha lido esse salmo, mas vamos ler juntos esses versículos e ver como é o que Deus espera de nós e como estava nesse instante o salmista diante de Deus. A palavra diz o seguinte: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma.
Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. Veja que expressão tremenda que o salmista ele expressa a situação da sua alma. Como ele se sente diante de Deus. No resumo do seu sentimento, ele diz o seguinte: eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Por isso, eu sou como uma criança diante do Senhor. A minha alma é como esta criança. Ser criança diante do Senhor. Esse é meu tema que eu quero compartilhar com vocês esta noite. Ser como crianças. Jesus, ele nos ensina por diversas passagens. O próprio Jesus, ele afirma, testifica para nós que nós temos que ser como criança. E por diversas vezes na Bíblia, nós vamos ver Jesus declarando, fazendo declarações com respeito a esse assunto. Então eu imagino, penso, que nós temos muito que aprender com esse assunto. Como ser criança e ao mesmo tempo temos que crescer diante do Senhor. Como manter uma postura de crianças diante do Senhor e ao mesmo tempo crescendo diante do Senhor. Parece um pouco de antagonismo, parece um pouco de uma contradição, mas não é. O nosso Deus a que nós servimos, Ele sabe o que é melhor para nós. Parece que Deus deseja que nós sejamos adultos, maduros, mas com um coração simples, como de uma criança. Quem tem o privilégio de conviver com crianças, pode observar a cada dia a simplicidade do coração de uma criança. No mesmo tempo que ele está zangado por alguma situação, imediatamente ele está falando que te ama, ele está falando que gosta de você, que está feliz, ao mesmo tempo que está chorando, de repente começa a sorrir. Esse é o coração de uma criança que não guarda mágoa, não guarda ressentimento, não guarda rancor. Então parece que a Bíblia nos ensina que o Senhor espera isso de nós. E o salmista, Jesus, quando ele nos traz esse ensinamento, por diversas vezes, ele nos diz o seguinte, em Mateus 19, 13 a 14, depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos, e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse, deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha que importância desse ensino. A quem pertence o reino do céu? Ou seja, quem é que vai fazer parte? Quem é que faz parte do reino do céu? São aqueles que são semelhantes a crianças. Jesus, ele destaca, Mateus 18, 4, diz o seguinte, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Se fazer humilde como uma criança. Observe que são características que o Senhor vai destacando, que fazem parte da vida de uma criança. O Senhor não fala sobre brincadeiras, sobre peraltices, ele fala sobre qualidades interiores, que são intrínsecas às crianças. E ele destaca a humildade. Quem se faz humilde como esta criança, este é maior no reino dos céus. Marcos capítulo 10, ele repete dizendo o seguinte, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Observa que há uma importância muito grande nessa questão de sermos como criança para o Senhor. O Senhor espera ver em nós as características de uma criança. E a humildade, como nós vimos aqui, é muito destacada, mas existem outras características que são importantes numa criança, como a dependência. Uma criança depende 100% dos seus cuidadores. Uma criança depende 100% da mãe, do pai. Por quê? Porque a criança não desenvolveu ainda a capacidade de sobreviver sozinho. Então ele precisa de alguém que cuida. E a criança se entrega completamente nos braços daquele que a ama, daquele que cuida. Essa dependência é uma característica que Deus espera ver em nós.
Deus espera ver em você, ver em mim, uma característica de dependentes do Senhor. Observe que existem várias características que nós temos que desenvolver, ou melhor, não perdermos quando crescemos. Temos que crescer? Temos que crescer, é fato, temos que crescer. Pois o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de menino. Observe que ele deixa para trás as coisas de meninos, ou seja, aquilo que as crianças faziam, mas não deixa as características, a humildade, a dependência. Por quê? Porque é um crescimento sadio. O apóstolo Paulo, ele trata dessa questão da dependência, ou seja, de nós termos que crescer com muita sabedoria. Há um pensamento, muitas vezes, que nós temos que agradar as pessoas em tudo. Agradar os mais fracos, não podemos escandalizar os mais fracos, porque os mais fracos dependem de um testemunho para continuarem cristãos. O apóstolo Paulo não pensava assim. O apóstolo Paulo sabia que na igreja havia pessoas fortes, havia pessoas que já haviam adquirido uma qualidade de maturidade cristã, mas ele sabia também que existiam pessoas ainda que estavam engatinhando, pessoas que estavam tomando como que leite. E ele usa a expressão do leite materno, não podendo ainda comer carne, não podendo comer um alimento sólido, porque ainda são crianças, são babies, que estão ainda numa condição de total dependência e não cresceram ainda. Mas como é que o apóstolo Paulo tratava com essas pessoas? Ele dizia o seguinte, em Romanos capítulo 15, versículo 1, versículo 2. Ele nos ensina o seguinte, nós que somos fortes, observe que é um grupo de pessoas, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós devemos agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Observe que nós vemos claramente aqui, nesses dois versículos, dois grupos de pessoas que pertenciam à igreja em Roma e que, consequentemente, existe ainda nos dias de hoje. Esses dois grupos de pessoas bem distintos, que podem ser observados. Quando o pastor ele olha para a igreja, ele olha para o rebanho, quando ele conversa com as pessoas, logo ele identifica aqueles que estão fortalecidos, são fortes, aqueles que são doutrinariamente seguros na palavra, aqueles que não serão levados por ventos de doutrinas, aqueles que não serão enganados. Mas, por outro lado, ele percebe também aqueles que ainda são fracos, aqueles que quando ainda ouvem alguma coisa, ficam assim, uau, nunca ouvi isto antes. Aqueles que ainda quando veem um milagre, ou veem alguma coisa acontecer, eles ficam perplexos. Como isso pode acontecer? Porque ainda são fracos. Então existem até os dias de hoje pessoas fortes espiritualmente e pessoas fracas espiritualmente. Agora, como lidar com essas pessoas? O apóstolo Paulo, ele nos ensina muito claro. Ele fala o seguinte, nós devemos suportar a fraqueza dos fracos. Ou seja, a igreja é lugar para todos, tanto para fortes como para os fracos. E os fortes são mais sábios, se julgam mais capazes, têm que ter a capacidade de suportar a fraqueza dos fracos. A palavra suportar aqui não é somente dar suporte para que ele possa continuar. É aturar, é estar juntos, é aguentar aquela situação. Como ele pode estar com essa situação ainda? Como ele pode criar dessa maneira? Como é que ele pode ser tão criança? Existe uma teoria que existem muitos cristãos com a síndrome do Peter Pan. Aqueles que não conseguem crescer. E como aqueles fortes têm que lidar com essas pessoas? Suportando-as, mantendo o contato com elas, para que elas não venham se escandalizar. Porque a Bíblia fala, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aí você pode pensar assim, mas aí não vale a pena para nós. Aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nós desejamos fazer, vamos deixar de fazer
porque alguém acha que é pecado, porque alguém acha que não pode se fazer, porque não cresceu ainda, e eu vou ter que deixar de fazer as minhas coisas, que eu acho que não é pecado, tenho certeza que não é pecado, vou deixar de fazer para agradar o irmãozinho que está ali dizendo ser pecado, algo que não é, porque ele não cresceu ainda. E você fica numa crise. Eu não posso me agradar, não posso fazer o que eu gosto por causa dele. E muitas pessoas se decepcionam com essa situação e não sabem lidar com essa situação. Mas, novamente, nós que somos fortes, nós sabemos como lidar com essa situação. Como fazer, o que agir, como agir neste momento. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele. Observe que a palavra, agora aqui, ele não fala para fortes, para fracos. Ele fala para todos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele. Aí inclui todos. Mas muitas vezes aquele que está fraco ainda, não entendeu. E ele não sabe que precisa te agradar. Mas você já sabe. Você sabe que precisa agradá-lo. Mas por quanto tempo, a pergunta muitas vezes surge. Por que é que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que agir dessa maneira com ele? O apóstolo Paulo nos ensina muito claro. Ele diz o seguinte: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim, preste bem atenção, a fim de edificá-lo. Ou seja, o forte vai agradar o fraco, não para manter o fraco naquela condição de fraqueza, mas para que ele possa ser edificado. E a palavra edificar aqui é o significado de crescer. Nós vamos agradar ao fraco para que ele possa crescer e se tornar fraco e se tornar forte. Ele não pode continuar fraco durante toda a sua vida. Porque o crescimento espiritual é algo que nós temos que adquirir diante de Deus. Todos nós temos que crescer diante de Deus, espiritualmente falando. Temos que crescer para que possamos chegar à maturidade cristã. Veja o que o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos. Tem muitos cristãos aí nos dias de hoje que ainda são meninos, são fracos, e estão agindo como meninos. E aqueles que já se tornaram homens maduros, espiritualmente falando, o que é que tem que fazer? Tem que agradar essas pessoas para o bem deles, para que eles possam ser edificados, para que eles possam crescer e juntos possamos viver uma vida agradável diante de Deus. Juntos possamos viver uma vida que venha agradar a Deus em tudo. Não manter o fraco na sua fraqueza. Não manter o fraco naquela condição para sempre de fraco, mas que ele possa crescer diante do Senhor. E por fim, por que eu tenho que crescer? Tá bom da forma como eu creio. Muitas pessoas pensam assim: não, eu não quero estudar, eu não quero mais ler a Bíblia com essa profundidade toda, eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele responde a minha oração, eu creio que Ele é o meu Deus, é o meu Salvador, está bom assim, eu não quero crescer mais, eu não quero conhecer mais, eu quero ficar nessa condição. Mas é um risco terrível que as pessoas correm, porque eles podem ser levados por ventos falsos de doutrinas, por ensinamentos falsos, por não estarem arraigados, não estarem solidificados na palavra. Só cresce aqueles que estudam, que leem, aqueles que se aprofundam na palavra de Deus. No relacionamento com os irmãos, no relacionamento com a igreja, isso gera crescimento em cada um de nós, nos problemas que passamos, nas dificuldades que enfrentamos, tudo isso gera crescimento. E na ajuda do irmão, gera crescimento para nós. Então observe o seguinte: por que é que nós temos que crescer? É comum nós vermos na internet, né, as pessoas questionando, quando pequenos queremos crescer. E quando chegamos à fase adulta, descobrimos que a melhor fase é a fase da infância. Sabe que a fase da infância é boa, ela é agradável, mas é necessário crescer. Nós passamos por fases, por momentos, e cada fase em nossa vida é importante.
Mas todos nós temos que chegar à estatura de varão perfeito diante do Senhor. Temos que crescer, temos que alcançar maturidade. Por que eu estou destacando este ponto? Porque o Senhor, Ele nos ensina o seguinte. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Qual a importância de nós crescermos? Por que temos que crescer? Por que temos que adquirir esta maturidade? Por que temos que chegar a nos tornar homens diante de Deus? O apóstolo Paulo diz o seguinte: digo, porém, que quando o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Observe vocês a importância desse versículo, a importância do crescimento. Digo, porém, que enquanto o herdeiro, lembre-se que nós, como cristãos, somos co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros de uma promessa, somos herdeiros de uma vida abundante. Deus nos prometeu algo tremendo e maravilhoso. Nós temos promessas na Bíblia de vida de abundância, temos promessa de fartura, temos promessa de alegria, temos promessa de uma vida agradável diante de Deus e diante dos homens, temos promessas de cura, de milagres, temos promessas na Bíblia de toda sorte de bênçãos que podem vir sobre a nossa vida. Mas observe o que o apóstolo Paulo fala. Enquanto o herdeiro é criança, em nada ele difere, ele não é diferente em nada de um escravo. Embora o herdeiro seja dono de tudo. Ou seja, ele é dono de tudo, mas não desfruta de nada. Ele é a mesma atitude que um escravo tem, ele também tem. O escravo não tem liberdade, ele também não tem. O escravo não pode ir, não pode fazer, ele também não pode ir, não pode fazer. Porque é uma criança. Ele não tem ainda autoridade, ele não tem ainda emancipação, ele não tem ainda como fazer aquilo que ele queria ou gostaria de fazer. Então o apóstolo compara ele como uma criança, como um escravo. Porque ele está sujeito a guardiões e administradores. Aí ele completa, até o tempo determinado por seu pai. Ou seja, somente iremos receber de Deus, somente iremos alcançar as promessas, somente iremos tomar posse daquilo que Deus tem nos prometido, em sua palavra, ou através de uma palavra, ou através de uma palavra profética, seja qual for a maneira como Deus tem te prometido algo, nós somente teremos condições de receber essa promessa, de tomarmos posse dessa promessa, quando nós estivermos uma atitude de pessoas maduras diante de Deus. Não podemos estar agindo como crianças, não podemos estar escandalizando por qualquer coisa, não podemos estar duvidando por qualquer motivo, indo atrás disso, atrás daquilo. Tem pessoas que andam atrás de igreja, atrás de movimentos, atrás disso, atrás daquilo. Isso não agrada ao Senhor. Pessoas maduras são plantadas em um determinado lugar. Pessoas maduras servem a Deus. Pessoas maduras produzem na obra de Deus. Pessoas maduras chegam a uma condição de não mais estar dependendo, mas de serem suporte para outras pessoas. Observe que muda completamente a atitude entre uma criança e uma pessoa madura. Uma criança é dependente, uma criança, ele está ali, não pode fazer nada, como diz a palavra aqui, ele precisa de administradores que venham administrar sobre ele, mas quando você cresce, quando você se torna homem diante de Deus, quando você tem a maturidade espiritual, você agora é o administrador, você é aquele que dá o suporte, você é aquele que produz na obra de Deus. Quando nos tornamos maduros, aí sim estamos em condições de recebermos as promessas de Deus. É muito comum nós vermos pessoas ilustrando essa questão. Como um pai, por exemplo, que tem condições de dar um carro para o filho. Mas o filho ainda é pequeno, tem somente 5 anos, 6 anos.
ele não sabe como dirigir. Ele não dá altura para alcançar o pedal do freio ou do acelerador. Ele não tem altura para estar vendo diante dele o que está acontecendo. Ele não tem condições de dirigir o carro. Então, um pai que é um pai consciente, ele não dá esse presente para o filho. Mas ele espera o quê? O filho chegar a um ponto, a uma situação em que ele está maduro, em que ele está confiável, e o pai então dá ao filho aquele presente. Ele sabe que o filho vai corresponder de maneira certa, de maneira correta com aquele presente. É assim que Deus age com a gente. É assim que Deus age com você, comigo. Deus não nos dá a sua promessa, Ele não coloca em nossas mãos, enquanto nós ainda não temos condições de administrar aquela promessa. Deus não é irresponsável para jogar sobre você uma bênção tamanha como prometida na sua palavra e saber que aquela bênção vai trazer problema e prejuízo para a sua vida, em todos os sentidos. Como temos visto muitas pessoas que alcançar o sucesso e serem bem-sucedidas em diversas áreas de suas vidas, mas logo em seguida nós vemos a catástrofe, nós vemos o problema que aquilo surge na vida das pessoas. Quantos artistas, quantos cantores que se envolvem com drogas, que se envolvem até mesmo no final de suas vidas com suicídio, porque alcançaram uma fama, alcançaram algo grande demais, quando ainda eram meninos, quando ainda eram crianças e não tinham condições de administrar aquela situação. Então, portanto, para nós como cristãos, é imprescindível, é importante crescer, se tornarmos cristãos maduros. Lembre-se, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino para trás. As coisas, as peraltices, as brincadeiras, essas coisas podem ser deixadas de lado. Agora, as características de humildade, de dependência do Senhor, Deus espera ver em nós. Deus espera ver em você um coração humilde, um coração contrito diante do Senhor. A sua palavra diz que Ele não deixa, não abandona. Então, é importante manter diante do Senhor essas qualidades, mas crescermos para estarmos em condições de recebermos todas as promessas que Deus tem em sua palavra para nós. Eu sei que você tem uma promessa de Deus. Eu sei que você tem promessas de Deus sobre a sua vida. E você fica perguntando às vezes, por que não materializa? Por que não acontece? Por que as promessas de Deus não aconteceram ainda sobre a minha vida? Sonde o seu coração. Veja como está a sua estrutura diante do Senhor. Veja se você está crescendo espiritualmente. Porque no instante em que você achar, que você chegar naquele ponto que Deus determinou para a sua maturidade, você irá começar a desfrutar de todas as bênçãos do Senhor. O desejo do meu coração é que nós possamos continuar crescendo na presença do Senhor, sem perdermos as qualidades de criança. Porque essas qualidades é que nos aproximam de Deus. Essas qualidades que nos tornam cada vez mais próximos do Senhor, mas que possamos crescer na maturidade, crescermos nas respostas, crescermos na ação para com as pessoas, crescermos em nossa atitude para com as pessoas. Aqueles que eram zombadores deixam de ser zombadores, aqueles que eram críticos deixam de ser críticos e vão se tornando maduros, entendendo e aceitando as pessoas. Você vai ver que com o passar do tempo, você vai aceitar melhor as pessoas, vai entender melhor as situações, vai poder compartilhar com as pessoas problemas, situações, e vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Deus espera isso de nós, Deus espera isso de você, que nós sejamos uma bênção para outras pessoas. Eu quero, nesse momento, orar por você, ou melhor, orar junto com você, para pedir ao Senhor que Ele venha com esta bênção, com esta graça sobre nossas vidas. E que nós possamos alcançar esta maturidade diante do Senhor. Essa maturidade que o Senhor espera ver em nós, para derramar sobre nós as suas bênçãos. Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. E como o coração de meninos, ó Pai, como o salmista disse, Senhor, o meu coração está tranquilo diante de ti, Senhor. Somos como crianças que dependem de ti,
depende da tua graça, depende do teu amor, Senhor, depende da tua direção. Nós somos 100% dependentes de ti, Senhor. Então ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, testifique essa palavra em nossos corações, para que nós possamos ser abençoados por ti e alcançarmos, ó Pai, a estatura de varão perfeito diante de ti, para então desfrutarmos das tuas bênçãos e sermos bênção na vida de outras pessoas. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Ok, chegamos ao final de mais um culto. Nós sabemos que Deus é o Deus que cuida daqueles que são seus. E a nossa vida, a sua vida, eu creio que está nas mãos de Deus. Então creia que o Senhor tem para nós o melhor nesta terra. Creio que o Senhor tem o melhor para você, para mim. E nós vamos estar crendo, continuar crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Queremos pedir a você que você venha compartilhar esse vídeo com seus amigos, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que eles possam também serem abençoados e ouvirem a mesma palavra que você tem ouvido. Se a palavra tem sido bênção para você, sabe que outras pessoas podem também ser abençoados com essa palavra. Então compartilhe o vídeo lá no Facebook, você pode também no YouTube, na nossa página Agape Church Flórida, e você ir lá subscrever e receber as mensagens semanalmente falando lá. Então todas as mensagens lá no YouTube, e você pode subscrever e compartilhar também com seus amigos, para que eles possam também ser abençoados, assim como nós temos sido abençoados. E como é de costume nosso, nós sempre gostamos de encerrarmos as nossas reuniões com a bênção apostólica. Então dizemos que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.